Nós estamos estudando sistematicamente o livro de Mateus, portanto vamos dar continuidade no ensino deste livro e nós vamos ler o texto bíblico de Mateus capítulo 13, do versículo 31 até o versículo de número 35. Mateus 13, do versículo 31 ao versículo de número 35. Eu vou fazer a leitura desse texto. Os irmãos acompanham atentamente a leitura que há de ser feita. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Oremos mais uma vez. Senhor, temos diante de nós a palavra do Senhor que fora lida. Pedimos que o Santo Espírito do Senhor possa aplicar essa palavra ao nosso coração, para que possamos viver o Evangelho do Senhor de acordo com o ensinamento que receberemos hoje à noite. E é por isso que pedimos: fale conosco, ó Deus. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir o Espírito Santo falando com a igreja. É assim que nós oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Você conhece o conto inglês do século XIX de João e o Pé de Feijão? É um conto muito famoso e sua criança, seu filho ou alguém que você conhece deve ter recentemente recebido essa história, e você, quando era criança, ouviu essa história, uma história de crianças, um conto, uma fábula. Essa fábula diz que a mãe de João estava passando por uma crise financeira, pobre, e ela então pede para João levar a vaquinha dele para vender no mercado. E ele, enquanto está oferecendo a vaquinha no mercado, encontra um rapaz que oferece para ele feijões mágicos. E ele então dá em troca daquela vaquinha, recebe os feijões e dá em troca a vaca. Recebe os feijões e dá a vaca. Quando ele chega em casa, ele apresenta para a mãe a troca, que não parece ser uma troca justa, não é verdade? Se seu filho chegasse com uma troca dessa em casa, você provavelmente ia dar uma surra nele, né? Ainda mais no Dia das Mães, onde as mães colocam os filhos na linha, né? Provavelmente você ia fazer isso. A mãe de João fica muito triste, muito aborrecida, muito chateada, pega aqueles feijões, joga pela janela, dá uma lição de moral no menino e sai chateada. Ele dorme e quando ele acorda, ele consegue ver da janela um pé enorme, uma árvore enorme que ultrapassava os céus. E o que é que ele faz? Ele sobe e quando ele passa das nuvens, ele encontra acima das nuvens um castelo. Naquele castelo tem o quê? Como vocês conhecem? Um gigante, alguém falou aí, né? É isso mesmo, tem um gigante dentro daquele castelo. E dentro do castelo tem uma galinha que põe ovos de ouro. No nosso linguajar popular, essa história é tão
conhecida, que quando a gente fala que alguém tirou a sorte grande é porque encontrou a galinha de ovos que põe ovos de ouro, né? Então ele pega aquela galinha, desce apressadamente, o gigante correndo atrás dele, e quando ele chega até a terra, ele pega um machado, ele corta aquela árvore a ponto de não mais descer o gigante, e assim ele fica com a galinha que põe ovos de ouro, e a sua mãe agora fica feliz. O que essa história tem a ver com o nosso texto? Quando nós olhamos para o texto, nós encontramos Jesus contando a parábola do grão de mostarda, que é uma semente que é aparentemente insignificante por seu tamanho. E Jesus está comparando o reino dos céus com essa semente que é desprezada, que as pessoas olham e fazem pouco caso dela. E então, quando nós olhamos para o que ela se torna, aquilo que outrora era desprezado, agora tem um valor estimado. É esse o ensinamento da parábola, e é esse link que eu gostaria de fazer com essa história, com esse conto, com essa fábula que é tão conhecida no nosso texto, e que nós podemos fazer um link para já a lição que o Senhor quer passar quando Ele conta essas duas parábolas. Ele quer mostrar que aquilo que é insignificante aos nossos olhos tem um poder grandioso, porque há um poder não mágico, mas um poder glorioso que vem da parte de Deus para transformar aquilo que aparentemente era insignificante em algo magnífico, esplendoroso. Na narrativa do texto, nós encontramos nesse capítulo 13 uma série de 7 parábolas que Jesus está contando. Nós já pregamos em cima de 2 delas. A primeira parábola, a parábola que é denominada do semeador, ou a parábola dos solos, é a parábola que relata o aspecto de que a semente ela é plantada, e quando ela é plantada, alguns corações não recebem essa semente de forma adequada, e os corações são os solos, e não há produção daquela semente. A semente é a palavra de Deus, mas há um terreno no qual essa semente alcança um bom local, e então ela germina, aquele coração produz muito fruto, e aqui nós temos aquela lição que estudamos, que aparentemente há uma recepção do Evangelho, e até mesmo uma rejeição do Evangelho, mas ainda assim o Evangelho frutifica em alguns terrenos e em algumas vidas. A segunda parábola, a parábola do joio e do trigo, mostra que um semeador semeou boa semente, o outro veio às escondidas e semeou uma má semente, que é o joio, para atrapalhar a boa sementeira. E então o Senhor Jesus, interpretando aquela parábola, diz que Satanás, que é o maligno, veio para se impor, para ir no sentido contrário do avanço do reino do Senhor. Mas essa semente que produz o trigo, ainda que o joio possa ser parecido com o trigo, mas e que não há separação, não deveria haver uma separação aqui na terra por causa da similaridade, nós encontramos um apontamento de que no futuro será perceptível, e os anjos haverão de separar aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que não pertencem ao Senhor. Essas 2 parábolas que nós lemos hoje, do grão de mostarda e do fermento que é colocado no pão, na verdade são 2 parábolas que se complementam. Elas estão conectadas, e é por isso que elas serão abordadas hoje em conjunto. E entendemos que é uma mesma moeda, mas que tem 2 facetas. Há peculiaridades em cada parábola, mas essas peculiaridades se comunicam, e nós vamos então falar sobre estes aspectos, os aspectos inimagináveis dessas parábolas. O interessante é o seguinte: lembremos do contexto, capítulo 12, e inclusive também o capítulo 11. Nós encontramos os judeus em oposição a Jesus, mas a vinda do Senhor é a inauguração desse reino de Deus. Mas esse reino, ele é rejeitado por algumas razões, e uma dessas razões está nesta parábola, porque os judeus
não conseguiram entender o reino na pessoa de Cristo, a chegada, porque na concepção deles tinha que ser algo grandioso, glorioso. E quando Jesus conta essa parábola, ele está mostrando a insignificância aparente desse reino, mas que produz no futuro um reino glorioso. Mas eles já esperavam que aqui na terra esse reino fosse potente, assim como foi o reino de Davi, assim como foi com Moisés, que não era um reino propriamente dito, mas Moisés realizou algo fantástico e fez com que outros reinos ficassem abaixo de Israel. Inclusive a grande potência na época, o Egito. E assim o reino de Davi era o foco da esperança dos judeus. E quando vem Jesus numa manjedoura, como um carpinteiro de uma família que aparentemente, dentro da perspectiva humana, é insignificante, e quando nós olhamos até mesmo para a localidade de onde ele veio, Galileia, peraí, que região é essa? Inclusive, Jesus veio da Galileia, mas cresceu em Nazaré, e quando Natanael ouve, fala, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Jesus aparentemente é insignificante, e é essa a ideia da parábola. O seu reino é insignificante aos olhos humanos, mas é glorioso dentro da perspectiva do futuro. A chegada do Senhor Jesus, naquele ponto exato em que ele conta a parábola, muitos rejeitaram porque Jesus era simplesmente um homem e eles não conseguiram enxergá-lo como divino, ainda que aspectos desse reino glorioso estivessem presentes, como o fermento e o pão, e a relação também da própria semente de mostarda já aponta para algo que pode vir a partir daquilo, mas os seus inícios, os seus começos são insignificantes, não tem essa proporção gigantesca, e é dentro dessa realidade que nós vamos meditar hoje à noite sobre o seguinte tema: o avanço e o crescimento do reino dos céus. Jesus, ao comparar o reino dos céus, ele está enfatizando um aspecto específico desse reino, e nesse ponto em questão aqui, ele está mostrando essa questão da insignificância relacionada com a grandeza. Imaginemos que Jesus começa falando duas parábolas e comparando com o reino dos céus, e isso seria até uma afronta aos ouvidos dos judeus, porque imagine Jesus falando sobre o reino dos céus. O que é que eles esperariam? Eles esperariam que a comparação fosse com algo glorioso e grandioso. O reino dos céus é como um castelo bem fortificado, é como uma montanha que não se abala. Qualquer perspectiva que demonstrasse uma grandeza desse reino era algo aceitável. Agora imagine Jesus comparando o reino dos céus com uma mulher fazendo pão. Espera aí, tem alguma coisa de errado, né? O reino dos céus é como uma mulher fazendo pão? Não estou entendendo. E Jesus está mostrando exatamente que o reino dos céus não se encaixa nas nossas concepções, porque as nossas concepções são concepções de grandeza e de glória, mas as concepções eternas também há esses aspectos, mas esses aspectos jamais precedem a humildade, jamais precedem a humilhação, jamais precedem as perdas. E é isso que o Senhor nos ensina, que aquele que quiser ser maior no reino dos céus deve ser o menor aqui na terra. O Senhor Jesus diz que aquele que quiser ser o primeiro, esse deve ser o que serve. O Senhor Jesus diz que aquele que quiser ganhar a sua vida há de perdê-la aqui na terra. Aquele que quiser viver nesse reino de glória deve, portanto, aqui na terra carregar uma cruz. Esse é o ensinamento do Senhor, e o ensinamento que condiz com a sua própria existência. Ele veio em humildade. Portanto, quando nós olhamos para esse aspecto, nós podemos e devemos observar o início, que pode ser considerado como algo insignificante, mas sem perder a perspectiva de um futuro que é glorioso. Você já deve ter tido uma experiência de plantar uma horta. Aquele já tentou algumas vezes lá em casa, e nessa experiência você vê uma planta crescer, você consegue ver
uma hortaliça germinar, e isso traz algo magnífico, né, no seu coração, traz um aspecto glorioso no seu coração quando você vê o desabrochar daquela planta, quando você vê a mesma crescer e quando a mesma chega a uma proporção que você diz assim: olha, consegui o meu intento. Você tem muita alegria, ainda mais se você usar daquela horta para se alimentar, aí é que você vai ficar feliz mesmo, né? Mas no início é algo meio que insignificante, né? Um punhado de terra e você pega simplesmente algumas sementes. É algo que, se nós compararmos, por exemplo, com o que Jesus está ensinando, porque aqui ele está falando de uma espécie de semente que é considerado como uma das menores, as pequenas sementes, e se você já teve a oportunidade de segurar na mão ou de ter visto um grão de mostarda, você vai saber que realmente é pequeno. E então, imagine você pegando uma semente para plantar uma mostardeira. Você então pega aquela semente ali, se você não tomar cuidado, e se ela escapulir da sua mão, você vai ter que procurar bastante. Se você despercebidamente deixar cair e não prestar atenção aonde você deixou cair, você vai ter dificuldade de achar. Mas se você plantar aquela semente no seu campo, ou até mesmo na sua horta, lá na frente da sua casa, saiba que a mostardeira pode chegar a 4 e 5 metros de altura. Então o que é que acontece? Você vai ter que reservar um espaço razoável no seu terreno para abrigar aquela mostardeira. E o que Jesus está mostrando é exatamente algo que era comum e cultural na época, uma semente insignificante, apontando para a realidade da sua grandeza, as proporções que aquela semente pode fazer com que chegue-se àquela mostardeira. Nessa parábola nós aprendemos que o reino de Deus não é estático, e o que nos é ensinado é que ele passa por mudanças e transformações. Então, quando o reino de Deus chegou na pessoa de Cristo, ali nós temos um marco importante, mas quando nós olhamos para hoje, esse reino aqui na terra, nós encontramos já algumas transformações, mas nós precisamos entender que essas transformações ainda não chegaram no seu ápice, e naquele grande e glorioso dia, eu gostaria de lhe dizer que esse reino há de se manifestar de uma maneira esplendorosa, de uma maneira fantástica, de uma maneira formidável. Essas mudanças começam com um aspecto visivelmente insignificante, algo que é pequeno e que se desenvolve. É essa a temática do Senhor Jesus. A escolha do grão de mostarda aponta exatamente para esse aspecto, um aspecto ínfimo, um aspecto imperceptível, um aspecto que não chama a atenção de ninguém, mas depois, a proporção que chega essa mostardeira, agora sim, agora nós conseguimos observar algo que pode chamar a atenção e é vistoso aos nossos olhos. Aqui nós já podemos trazer as lições de que os pequenos começos são significantes, ainda que aparentemente, visivelmente, seja considerado por muitos como algo insignificante. Nós não podemos desprezar os tempos dos inícios, que são insignificantes, e dos humildes começos. Nós precisamos ter em mente de que a falsa expectativa que os judeus carregavam no coração e que muitos de nós carregamos no coração, de um anseio, de um desejo que imediatamente nós já venhamos ter e ver algo que é grandioso e glorioso, não pode estar no nosso coração. Nós precisamos entender que para chegarmos lá ainda há uma trilha de insignificância, há uma trilha de humilhação, há uma trilha de humildade, e nós precisamos entender que nós temos que nos rebaixar se nós quisermos ver a glória do Senhor, porque qualquer altivez, qualquer desejo por glória, já mostra que o nosso coração está na contramão dos ensinos divinos, porque os ensinos que vêm dos altos céus apontam para uma realidade insignificante, que aponta para a nossa própria condição insignificante. Portanto, se vocês olharem para a perspectiva do próprio cristianismo, você não vai ver pompa, você não vai ver falso, você não vai ver glória. Você vai encontrar alguém que nasceu numa manjedoura, que escolheu 12 discípulos que eram insignificantes aos olhos do Império Romano, inclusive muitos deles eram pescadores,
nós encontramos a partir desses homens o evangelho revolucionando o mundo e, como já fora dito no próprio livro de Atos, aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até nós. Mas quando o evangelho começou ali na Judeia, ali na Galileia, em Nazaré e nas regiões circunvizinhas, nós encontramos uma insignificância sem precedentes, mas nós encontramos também uma glória que estava por vir. Vejamos, irmãos, a aplicação lógica e clássica da parábola, que é o quê? O seu crescimento, o avanço, o desdobramento. Agora nós precisamos entender que nós só veremos o tamanho exato desse crescimento no futuro. Nós jamais conseguiremos ver, ainda que já consigamos perceber na nossa era presente. Porque quando nós olhamos para o cristianismo, ali em Jerusalém, onde 120 pessoas estavam reunidas, e em um dia foi acrescido mais algumas pessoas ao ponto de chegarem a mais de 3.000, quando nós olhamos para essa realidade de desdobramento, o evangelho já no primeiro século alcança regiões, e essas regiões são impactadas pelo evangelho. E quando nós olhamos hoje, nós encontramos o evangelho em todos os continentes, nós alcançamos o evangelho sendo levado às nações, a línguas, a povos, algo que é desproporcional com o seu início. E quando nós pensamos nisso, nós podemos dizer, esse reino já é grande, mas eu gostaria de dizer que ele não chega nem aos pés do que ele será naquele grande e glorioso dia. Primeiro, porque nós não conhecemos o número total dos salvos. Mesmo no passado, mesmo no presente, mesmo que nós venhamos mensurar em algum sentido através de livros ou qualquer coisa dessa natureza, o tamanho desse reino, ou observarmos através de viagens e tudo mais, ainda assim nós não conseguiremos entender a extensão desse reino, porque eu só falei inclusive sobre aspectos passados e presentes, e nós podemos até falar sobre aspectos futuros, mas a minha pergunta é, você sabe ainda quanto tempo o mundo vai levar? Então é impossível nós mensurarmos o tamanho desse reino, nós saberemos exatamente só quando estivermos dentro desse reino. O reino implantado poderia ser pequeno, mas ele haveria de crescer, se desenvolver para algo glorioso. O reino na primeira vinda de Jesus poderia ser considerado sem glória, mas a segunda será uma vinda gloriosa e muitos correrão para procurar proteção debaixo desse reino, que é a figura que é usada aqui na parábola, onde nós encontramos a expressão de que a árvore cresce ao ponto de aves virem se abrigar debaixo daquela árvore, daquela mostardeira. Portanto, nós podemos dizer que muitos haverão de afluir para esse Cristo, a fim de viverem nesse reino. Agora vejamos a parábola do fermento. Essa parábola indica que há um poder oculto na massa. Dê uma olhadinha aí para a expressão que aparece no texto. O texto diz o seguinte: a mulher tomou a massa e escondeu na massa o fermento. É a ideia de colocar no meio. Essa expressão, ela mostra onde está o poder. O poder não está na massa, o poder está no fermento. E essa ideia que o texto traz em si mesmo, mostra a proporção e a dimensão deste reino a partir de algo que está dentro. E então, quando nós vemos pelo aspecto visível da mostardeira, aonde ela vai chegar, a partir do grão, quando nós olhamos para essa parábola do fermento, nós encontramos a proporção interna. E aqui nós encontramos o poder de Deus no coração humano, porque quando o Senhor conta a parábola do joio e do trigo, perceptivelmente, dentro da nossa percepção finita e tacanha, nós encontramos ali até mesmo uma semelhança. Mas quando nós olhamos para essa parábola, nós encontramos um desdobramento da parábola anterior, porque o que realmente identifica o poder do reino está dentro do coração dos seguidores do reino de Deus. Então aqui
o que inclusive implica no crescimento e no avanço desse reino, é porque o evangelho foi plantado em nós. É porque o evangelho está dentro, e é por isso que nós crescemos, porque o evangelho transforma. Perceba a questão da transformação da massa, inclusive da sua amplitude, e nós encontramos a ampliação dessa massa através do poder do evangelho, que aqui é colocado no terreno. A ideia é que o reino aparentemente invisível e escondido se manifesta também em proporções inigualáveis. A ação inicial não deve ser subestimada, mesmo que o reino se desenvolva silenciosamente. O reino está ali se desenvolvendo silenciosamente, paulatinamente, e de forma imperceptível, mas ele está se desenvolvendo. Como muitos sabem, e até acompanham o Instagram da Kelly, a Kelly gosta de fazer pão, né? E às vezes eu estou em casa quando ela está fazendo os pães, e de repente eu estou no outro cômodo, né? Porque quando eu vou para a cozinha é mais para comer. Ultimamente eu estou indo só mais para comer mesmo. Para fazer, eu não tenho, na verdade, eu acho que eu nunca fiz um pão na vida, mas eu sou surpreendido com um grito da Kelly. Não acredito! O que foi, amor? O que foi? Olha o tamanho da massa, olha como ela está grande, olha o tamanho. Eu não sei se é porque ela se impressiona fácil, ou porque a massa cresce de uma maneira que ela, mesmo sabendo que vai crescer, chega a uma proporção que ela nem imagina, é uma proporção inimaginável. Mas eu acredito que é um pouco dessas duas realidades. Ela sabe que vai ficar grande, mas quando ela percebe, ela vê algo fantástico que ela não estava pensando que poderia chegar àquela proporção. E também a minha esposa se impressiona fácil com as coisas. E é assim mesmo, na comparação de Jesus, as proporções inimagináveis surgem a partir de algo que nós não consideramos tanto como poderoso, como magnífico e como transformador. Logo, a parábola do fermento fala sobre uma pequena porção de fermento. Percebam que é uma pequena porção de fermento que é colocado na massa e que fará com que essa massa se manifeste como maior em um futuro. É dentro dessa lógica que nós encontramos a similaridade, a símile entre as duas parábolas. E quando nós observamos isso, nós encontramos um crescimento exponencial que aponta para um futuro glorioso. E é sobre isso que as parábolas nos dizem. É o poder interno na massa que fará com que o reino cresça, se expanda, e os súditos desse reino cresçam espiritualmente para a glória de Deus Pai. Aquilo que outrora estava escondido é manifestado no mundo. À vista de muitos, algo que era pequeno, tacanho e insignificante, agora alcançou proporções inimagináveis. Aqui, a lição é a mesma da parábola anterior, porém com uma distinção. E o que Jesus está ensinando, portanto? Ele está ensinando que nós não devemos fitar os nossos olhos nas questões iniciais e nem muito menos nas questões terrenas. Lógico que o desenvolvimento desse reino, dentro desse aspecto terreno, já mostra a grandiosidade desse reino, mas ainda assim, não fitem os olhos naquilo que é inicial, mas olhem para o término, para a conclusão, porque a conclusão é magnífica, fantástica, gloriosa. Imaginemos os judeus ouvindo tudo isso. Eles esperavam um Messias que fosse igual a Davi, que esmagasse o Império Romano e que fosse um império grandioso aqui na terra. Mas ao ouvir que a chegada do reino é insignificante, eles não aceitariam. E foi isso que aconteceu, ainda que eles não entendessem, mas era exatamente isso que eles estavam vivendo na prática. Eles não recebiam ao Senhor por várias questões, e esta era uma delas. Todas as 7 parábolas mostram facetas desse reino dos céus, aspectos desse reino que o Senhor está comparando com as parábolas. Por fim, no versículo 34 e 35, nós encontramos o evangelista Mateus
falando sobre um texto bíblico, um texto no livro de Salmos, e dando a razão do Senhor falar em parábolas. O versículo 35 é extraído do Salmo 78, verso de número 2, que diz: abrirei em parábolas minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação. E no contexto desse salmo, nós encontramos ali um cântico de livramento. Vocês podem ler o salmo de número 78 todinho, e lá no versículo 2 nós temos a citação desse texto do versículo 35, e se você observar atentamente, você vai observar que o salmista, no caso Asaf, ele está dizendo que Deus tirou o povo de Israel do Egito, livrou com grande mão, com mão poderosa e grandiosa, gloriosa. E o que é que esse povo fez? No próprio contexto do Salmo nós encontramos esse povo rejeitando a esse Deus, mesmo diante dessa libertação, reclamando por causa do maná, reclamando, murmurando e murmurando, mesmo diante da portentosa mão do Senhor que se estendeu sobre eles e os livrou. Portanto, conectando este salmo, esta palavra de Mateus, associando ao contexto do Evangelho, nós podemos dizer que o Senhor fala por meio de parábolas a realidade de que a sua rejeição perpassa por um coração duro, por um coração que não quer ver a grandeza de Deus, ainda que essa grandeza esteja imiscuída com aquilo que nós consideramos como algo insignificante. Portanto, a junção dos contextos aponta para a seguinte ideia: assim como Deus foi rejeitado como Salvador na saída do povo do Egito, assim também o Messias seria rejeitado, mas essa rejeição se deu por seu reino ser aparentemente insignificante, mas seu reino futuro ofuscará os dias de Davi e de Moisés. Jesus é o pastor de Israel, essa é a expressão que aparece no Salmo. Ele é o líder que todos esperavam, aqueles que todos os eleitos haverão de se abrigar nele. Gostaria de trazer as lições para caminhar para o fim. Até então nós só interpretamos e falamos o que esses textos, o que esses versículos querem dizer. Agora eu gostaria de trazer algumas aplicações práticas. A primeira delas é quanto ao trabalho missionário. Meus amados irmãos, o avanço do reino dos céus aqui na terra é um avanço espetacular. E esse avanço foi o que fez com que nós fôssemos alcançados pelo Evangelho. Como é que você se converteu? Você já parou para prestar atenção nisso? Como é que você foi alcançado pelo poder de Deus? Através da expansão missionária, através da evangelização, através de igrejas abertas, através de um programa de rádio, de televisão, que seja uma Bíblia que foi distribuída, enfim, alguém falou do Evangelho para você. Nós precisamos entender que esse avanço do reino dos céus perpassa pelo poder da palavra, pelo poder da semente e perpassa por nós. Nós não podemos nos furtar do avanço do reino dos céus que tem no labor da igreja e que se encontra no labor da igreja o significado. Porque o Senhor disse que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, meus amados irmãos, nós não podemos olhar para uma parábola como essa, nós não podemos olhar para a questão do próprio Evangelho que se expande, que cresce, e nós queremos, ou até mesmo por causa de negligência, não só queremos, porque às vezes não há essa mentalidade de querer, mas esse trabalho de negligência faz com que nós fiquemos de fora diante desse avanço. Isso é inaceitável, isso é inaceitável. Portanto, nós devemos olhar para o fim, para esse aspecto glorioso, mas o aspecto do início, e olha que essa árvore ainda não chegou na proporção que ela haverá de chegar. Nós estamos ainda, em algum sentido, não no fim, mas ainda em algum sentido nós estamos nos começos, porque queremos que ainda há de se desenvolver muito, então ainda há muito por se fazer. Nós precisamos dar os primeiros passos, e esses primeiros passos contribuem para a expansão do reino dos céus. Portanto, arregace as mangas e trabalhe. Durante essa semana, pense no seguinte: eu vou evangelizar, eu vou convidar pessoas, eu vou levar o evangelho para aqueles que estão perdidos. Nós não podemos cruzar os braços diante do trabalho que ainda precisa ser feito. Nós ainda não encerramos
a nossa vida aqui na terra, portanto, há muito para se fazer. Uma outra lição é em relação ao começo das congregações. Quando nós pensamos em igrejas que já estão estabelecidas e que às vezes até chega a proporções inimagináveis de membros. Quantos membros tem aquela igreja? 200, 300, 500, existem megas igrejas que têm até mais de 1000 membros. Mas essas proporções de poder e de glória que às vezes chama a atenção do ser humano, faz com que essa realidade ofusque a glória das congregações incipientes. E é insignificante, mas pense no que ela pode se tornar. Se nós olharmos para a nossa própria igreja, você acha que ela começou na dimensão que nós temos hoje? É lógico que não. E pelo fato dela ser recente, muitos daqueles que iniciaram o trabalho estão até aqui hoje, ouvindo esse sermão, e eles podem lembrar daquele tempo, de como começou ali na sala do colégio. E quando nós pensamos nesse aspecto, e hoje vemos um número enorme de pessoas que conduzem os cânticos, que trabalham no departamento infantil, o templo e tantas coisas, nós olhamos e falamos, olha, valeu a pena, porque nós não reproduzimos isso através de congregações incipientes. Devemos fazer isso, devemos apoiar missões, devemos apoiar campos missionários, devemos investir a nossa vida na expansão do reino de Deus, inclusive nessas pequenas congregações. Quando nós pensamos sobre a beleza do ministério, nós precisamos entender que o tamanho do mesmo começa de forma insignificante, e é incipiente e até frágil no início, mas depois nós encontramos algo glorioso. E quando percebam que o nosso coração gosta tanto disso, que algumas pessoas, quando vai procurar uma outra igreja, pensam o seguinte: o que é que aquela igreja pode me oferecer? Ela tem departamento infantil, ela tem isso, ela tem aquilo, opa, algo bom. E eu não digo que isso em si mesmo é ruim, mas eu gostaria de oferecer uma outra perspectiva. Vamos dizer que você se mude de Palmas, e aí você vai para uma outra igreja, aí você vai procurar qual igreja lá? Procure uma igreja pequena. Pense em contribuir de alguma forma para a expansão do reino dos céus. E eu sei que é difícil, mas é exatamente esse aspecto do reino. Nós precisamos olhar mais para o reino dentro dessa perspectiva. E nós devemos pensar na expansão do reino de Deus a partir de nós. O poder do reino não é uma forma exterior de tamanho e aparência. Então, isso se aplica também às questões de congregações e de igrejas. O poder do reino está no desenvolvimento. E é por isso que igrejas, depois que crescem, precisam desenvolver e plantar outras igrejas. Como cristãos, nós precisamos ser cuidadosos na nossa observação e como nós medimos o crescimento visível do reino. Porque nós medimos dentro da proporção visível e nós medimos de forma inadequada. E nós não podemos medir através do otimismo nem do pessimismo, nem 8 nem 80. O que isso quer dizer? Porque muitos olham para o reino de uma forma tão otimista que ele tende a olhar visivelmente e exteriormente. Então, se ele mede o avanço do crescimento do reino dos céus pelas proporções visíveis, ele perdeu a perspectiva de que o reino de Deus se desenvolve de algo que é insignificante para algo que é significante da glória. Então, aquilo que é perceptível aos olhos, muitas vezes, nos enganam. Inclusive, quando nós olhamos para esta parábola do Senhor Jesus, muitos iriam olhar para o reino que era pequeno e dizer bem assim: isso aí não é nada não, isso aí vai acabar logo. Então, muitos que olham para a grandeza de alguma situação pode comparar aquela grandeza com o reino de Deus, e a gente tem que tomar cuidado. Ao passo que o pessimismo também é um erro, porque está no outro extremo. Quando pessoas olham assim e falam: aquela congregaçãozinha, aquela igrejinha, aquilo que é tão pequeno, não vai para frente não, olha, está passando por tanto problema, por tanta situação. E então nós precisamos olhar além e não ficar enxergando aquilo que é simplesmente exterior, achando que o reino é glorioso aqui na terra, porque ele há de ser glorioso dentro da perspectiva celestial, ainda que essa glória já comece aqui na terra com vislumbres, mas são apenas faíscas, são apenas pequenas facetas dessa glória que há de se manifestar somente lá. Portanto, que não seja
a medição nos nossos termos do tamanho do reino, mas que nós tenhamos cautela, porque os pequenos começos mostram o desenvolvimento desse reino que aponta para um reino glorioso que ainda há de se manifestar. A outra lição é que nós nunca veremos aqui na terra a manifestação desse reino na sua amplitude, e é por isso que nós devemos ser comedidos em tais realidades de comparação e de tudo mais, porque o que nós fazemos pela causa do Mestre pode alcançar proporções inimagináveis no futuro que talvez nós nem venhamos contemplar. Uma ação que nós realizamos hoje, mas que há de se manifestar de forma gloriosa no tempo que se chama amanhã. O que nós vemos nessa terra são sofrimentos, questões insignificantes, e até mesmo a insignificância do nosso próprio ministério, porque nós passamos, mas o reino é eterno. Por isso nós não devemos medir o reino em termos do seu início, mas em termos do seu fim, esse fim glorioso. E essa visão última está reservada para o tempo último. Portanto, nós precisamos avançar e fazer a nossa parte. E um exemplo prático de tal realidade nós encontramos em igrejas do interior, por exemplo. Hoje há um êxodo rural, pessoas que se converteram lá numa cidade pequena, ele teve que sair para estudar em outro local, ele teve que sair por causa de emprego e por outras situações. E alguém olha para aquela congregação do interior e fala bem assim, olha, mas essa congregação aqui está difícil de alavancar. Mas alguém que saiu daquela congregação e foi para uma outra cidade pode fazer com que o evangelho se expanda de uma maneira tão formidável que aquilo que é perceptível aos olhos através daquela congregação não se faz conhecido de todos. Por quê? Porque aquela pessoa saiu e desenvolveu um trabalho além daquela realidade, além daquela cidade. Portanto, nós não veremos nessa terra a realidade última da extensão do reino dos céus. Quando nós evangelizamos uma pessoa, e se aquela pessoa se converter, a gente não pode ser que a gente não consiga contemplar a extensão da conversão daquela pessoa, através até do ministério que ela pode desenvolver e de tantas vidas que podem ser salvas a partir daquela vida que foi alcançada em um tempo específico da história. Uma outra lição é que o crescimento é invisível em nós. Lembrem de que o fermento cresce dentro da massa. Então, há esse crescimento invisível em nós. E nós precisamos entender isso. Esse crescimento dessa expansão não é só em aspecto visível, mas é no aspecto invisível. Nós encontramos a realidade de que o coração da pessoa, alcançado pelo Evangelho, nós encontramos na vida invisível dessa pessoa um crescimento fora de sério. Não pense no reino de Deus somente em aspecto visível, mas no aspecto invisível da implantação da nova vida no nosso coração. Uma lição agora para os professores de escola bíblica dominical, e aqui eu me valho de Spurgeon. Spurgeon, ele pregou um sermão especificamente para professores de escola bíblica dominical em cima desse texto. E diante de tudo que eu falei, ele aplica nos seguintes termos, conforme leio agora. O que é descrito na parábola é trabalho insignificante. Ipsis literis, citação de Spurgeon. O homem tomou um minúsculo grão e semeou em sua horta. É também um ato simples, sentar-se crianças ao redor, abrir a Bíblia e contar a elas a história de como Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Caros professores, não se sintam esgotados em seu humilde trabalho, cuja grande importância é impossível avaliar. O ponto de Spurgeon, portanto, era e é o resultado obtido de uma tarefa aparentemente insignificante é grandioso e, portanto, vale a pena. Uma outra lição, o crescimento proporcional. Perceba que quando há um crescimento do pão, não é uma parte que cresce e a outra fica sem crescimento. Pelo contrário, todo pão expande, todo pão se desenvolve, todo pão cresce. A massa cresce, não é simplesmente uma parte dela.
Assim, na nossa vida espiritual, nós não crescemos em partes. Não há como você crescer na leitura bíblica e na oração e não crescer em santidade. Não há como você crescer em desejo pela expansão do reino dos céus e você não investir nessa expansão do reino dos céus. Nós precisamos entender que o crescimento é proporcional em todas as suas partes. E nós precisamos cada vez mais crescer para a glória do Senhor e para a expansão do Evangelho aqui na terra. E esse crescimento é exponencial. Além de ser proporcional, ele é exponencial. Em que aspecto? No aspecto de que aqueles que ouviram originalmente a parábola, eles entenderam o tamanho do crescimento que aconteceu. Por quê? Porque a árvore realmente era grande e eles conheciam o tamanho da árvore. Era comum naquela cultura. Quando o Senhor fala sobre a semente, na parábola do semeador, que a partir de uma produz 100 por um, aquilo chocou os ouvintes, porque o que era comum era de uma semente dar origem a novas 30 sementes. Mas ele diz que chegou a uma proporção inimaginável, inigualável, um crescimento exponencial. E quando nós olhamos para essa parábola, nós também encontramos isso, porque o que é dito na parábola é que essa mulher, ela toma 3 medidas da massa para fazer pão, e essas 3 medidas de massas correspondem a 35 litros de massa para fazer pão. Então era muito pão, era, como nós dizemos no nosso linguajar popular, era muita raça de pão. E isso aponta exatamente para o crescimento desse reino, que é um crescimento que nós não conseguimos mensurar. Portanto, nós jamais perceberemos o tamanho desse reino, mas ele já começa em nós, ele começa a partir de nós. E a última lição, que é uma lição cristocêntrica e que é o centro da parábola e o entendimento desta verdade que preguei hoje à noite. É quando Tiago e João, os dois, desejavam se assentar, um à direita e o outro à esquerda, nesse reino glorioso, nesse reino que corresponde à árvore já madura, completa, a esse pão que já cresceu, a esse aspecto escatológico do tempo do fim. Eles querem essa glória que é apontada pelo próprio Senhor Jesus, mas eles não estão prestando muita atenção sobre a questão dos insignificantes começos. E então a resposta do Senhor Jesus vem nos seguintes termos: vocês podem beber do cálice que eu estou para beber? O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês podem sofrer o tipo de sofrimento que eu estou para sofrer, e ele está se referindo à cruz, à morte, à perseguição que estava prestes a acontecer a ele. E então o Senhor Jesus diz que o sentar-se à direita e à esquerda compete ao Pai Celestial, mas nós, se quisermos ser grandes nesse reino, precisamos ser humildes, precisamos ser os últimos, precisamos nos humilhar aqui na terra. E é essa dinâmica do Evangelho, nós temos que nos identificar com o Messias, no sofrimento, porque nós só nos identificaremos com Ele na glória que Ele tem, se nós antes nos identificarmos com o seu sofrimento. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos, antes de olhar para o fim, nós precisamos olhar para o tempo que se chama hoje, o tempo dos começos, o tempo do desenvolvimento, o tempo da maturidade. Portanto, nós não podemos fugir da cruz, nós não podemos fugir da humilhação, nós precisamos e devemos buscar ao Senhor no tempo que se chama hoje, para que depois nós venhamos desfrutar dessa glória. É um contrassenso querermos a glória sem olharmos para o tempo que se chama hoje de sofrimento, de angústia e de humilhação. Que nós possamos entender que o nosso Senhor assim viveu, para que nós venhamos desfrutar da glória celestial. Portanto, não fujamos do chamado dele, que é um chamado para a glória, sim, mas agora é um chamado de humilhação. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ver esse reino já presente em nós, mas que há de se manifestar de uma forma muito gloriosa na segunda vinda do Senhor. Que Deus nos abençoe.